A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, trazendo um subsídio para a lição de número 3, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Mas antes de entrar no conteúdo da lição, eu quero convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal, a se inscrever. Todas as semanas eu estou aqui postando materiais que auxiliam você a apresentar a lição com mais segurança, de forma mais dinâmica, com conteúdo relevante aqui para a vida do seu aluno. Então eu peço que você se torne um parceiro desse canal, se inscrevendo e também indicando para outros professores da classe de jovens. E desde já fica aqui o meu agradecimento e a minha oração, né, de que Deus abençoe sempre a sua vida. Semana passada, seus alunos estudaram sobre a lei de Moisés, que foi sintetizada ali nos 10 mandamentos e foi entregue ao povo, então, durante a sua travessia no deserto. E nessa semana nós vamos ver que os israelitas desprezaram aquele ensino e por isso Deus os entregou ao cativeiro. Não sem antes ter enviado muitos profetas que pregavam o retorno aos preceitos divinos, mas que infelizmente não foram ouvidos pelo povo. Igualmente hoje nós enfrentamos esses desafios. Há um grande processo de desprezo pela palavra de Deus. E nessa lição, então, ela vai nos ajudar a entender essa realidade e também como que a gente pode evitar, então, o destino dos cativos de outrora. Nesse vídeo, eu vou fazer aqui um resumo dos tópicos principais da lição, vou sugerir também algumas possibilidades de como abordar cada assunto na aula e no final vou sugerir aqui uma dinâmica de grupo para a conclusão dessa lição. O nosso texto principal está em Tiago 1:22, é um alerta então de Tiago, esse que foi um dos líderes da igreja em Jerusalém, também era irmão do Senhor, né? E esse texto nos faz lembrar imediatamente da parábola dos 2 alicerces que Jesus utilizou no final do Sermão da Montanha. Então, comparando, né, aqueles que ouviam a palavra do Senhor e não obedeciam, aquele tolo que edificou a casa sobre a areia. E aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é aquele que edificou sobre a rocha. Então isso aqui é uma ótima oportunidade para trazer aos jovens essa realidade. Nós não estamos aqui na IBD apenas para nos tornar conhecedores da palavra, mas sim para nós sermos praticantes. É a prática que vai trazer os benefícios, né, para a nossa vida espiritual. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Jeremias, cuja história vai servir de guia aqui, principalmente durante o primeiro tópico da lição. Então eu recomendo aquela leitura coletiva inicial aqui, com bastante atenção então nesse ponto. Mas entrando então no conteúdo do nosso primeiro tópico, o foco aqui é mostrar que o cativeiro foi algo que ocorreu devido à desobediência aos mandamentos, mas que foi a medida final de Deus depois de uma série de alertas que ele havia mandado aqui através dos seus profetas. Nesse sentido, a lição é que ela vai se concentrar na vida de Jeremias, e até porque ele foi o último, né, dos profetas aqui antes do cativeiro, e é um dos que mais sofreu também por pregar a verdade. Então eu sugiro aqui, inclusive, professor, que você tire um tempinho essa semana para ler ali um pouco do livro de Jeremias, né? Faça uma... Talvez se não conseguir ler todo o livro, né, que são muitas profecias, são muitos capítulos, mas você pode ler alguns trechos ali, o trecho inicial, né, os capítulos iniciais, onde fala do chamado de Jeremias, alguns capítulos narrativos também ali pelo meio do livro e também lá no final, né? Então faça uma leitura resumida aí de Jeremias para você poder apresentar aqui também na sua aula. E aí você pode na aula fazer um breve resumo ali do ministério de Jeremias, né, falando do seu chamado, da sua prisão, né, das suas prisões, dos seus embates com os falsos profetas, com os próprios governantes, né? Há aquele relato do rei Joaquim, que queimou um dos manuscritos ali que Jeremias havia ditado ao Baruque, né, o seu fiel ajudante ali. Inclusive Baruque, talvez um dos únicos amigos que Jeremias teve em vida. Lá no capítulo 16, você pode ler ali, você vai ver que houve até uma proibição de Deus para que ele casasse, para que ele tivesse filhos, né? Então Jeremias teve aqui também uma vida muito solitária. Inclusive, destaque isso, né, aqui nessa sua introdução, né, o alto preço que Jeremias pagou pela sua fidelidade à palavra de Deus. Contrastando com a infidelidade do povo, né, Jeremias foi alguém muito fiel à palavra de Deus. E o final da vida de Jeremias, muito triste, né? Foi arrastado aqui com aquela parte do povo que fugiu para o Egito, achando que lá eles poderiam então escapar dos babilônios, né? Mas infelizmente para eles, Babilônia também acabou conquistando o Egito, derrotando o Egito. E a tradição judaica diz que Jeremias morreu lá no Egito mesmo, né? Teria sido apedrejado lá. Inclusive no livro de Jeremias há algumas profecias também contra o Egito. Há profecias contra a própria Babilônia, que depois foram se cumprindo na época do profeta Daniel. Enfim. Jeremias, um personagem aqui muito representativo, né? Um profeta muito importante nesse contexto. Mas desse primeiro tópico há um ponto importante aqui que deve ser mencionado por você, estudado por você aqui, quando se refere aqui às visões de Jeremias. A primeira é uma vara de amendoeira e a segunda é uma panela fervente, né, que vinha da direção do norte.
Então, a respeito aqui da vara de amendoeira, você pode mencionar ali que há um jogo de palavras aqui no hebraico com a palavra shaked, que é o termo utilizado para amendoeira, e a palavra shoked, que é o significado então ali de que Deus diz que ele vela pela sua palavra, né? Então ele está atento, ele está desperto. Esse shaked significa aquele que desperta. Então essa árvore, né, a amendoeira, ela é a árvore que antecede a primavera. Então o inverno, antes do inverno chegar ao fim, as amendoeiras já começam a florescer. Então é um símbolo, né, de que o inverno está passando e que virá então a estação ali das flores. E uma outra questão interessante a respeito da amendoeira é que ela não mente o seu fruto, como a Bíblia vai mencionar. Então o que significa isso? Todas aquelas flores elas vão invariavelmente se transformar em frutos. Diferente de outras árvores que muitas vezes florescem, né? Mas aquilo acaba não se transformando em frutos. A amendoeira não. Então a amendoeira ela é a primeira a florescer antes do início da primavera e é também aquela que todas as suas flores virarão frutos. Diferente então, por exemplo, daquela figueira, né? Que a gente lembra lá que no Evangelho Jesus olhou ela de longe, né? Viu ela toda bonita, mas quando chegou perto não havia frutos. Com a amendoeira isso não aconteceria. Se ela floriu, ela vai frutificar. Então nesse sentido, a visão da vara de amendoeira, Deus está dizendo assim, que ele vai cumprir a sua palavra. Assim como a amendoeira floresce e dá o seu fruto, assim também aquilo que Deus havia falado, aquilo que Deus estava falando sobre o ministério de Jeremias, aquilo tudo iria se cumprir. E a panela fervente, ela está aqui demonstrando então que Deus traria esse juízo do norte de Israel. Quando nós olhamos no mapa, a gente vai observar que os babilônios, a Babilônia na verdade ficaria basicamente na região nordeste, né, quase que ao leste ali de Jerusalém. Porém, para que eles chegassem até Jerusalém, eles precisariam contornar ali o rio Eufrates, né, saindo da Mesopotâmia, então eles viriam pelo norte. Então essa panela fervendo do norte se cumpre quando o juízo se concretiza aqui através da nação dos babilônios. E na verdade, um adendo, né, uma observação, seria já na história nós conhecemos como o Império Neo-Babilônico, porque já havia ocorrido o primeiro Império Babilônico, foi na época do rei Hammurabi, né, isso lá no período dos patriarcas ainda. Então aqui agora seria o Império Neo-Babilônico, né, que também tinha a sua capital na Babilônia, então por isso este o nome. Mas já não eram então os primeiros babilônios, né, aqui já então são os chamados caldeus, que é o povo então que havia dominado a Babilônia nesse período. E ainda nesse primeiro subtópico, em relação à causa do cativeiro, né, você pode reforçar aqui que houve 3 momentos, pelo menos ali na história de Judá, que foram marcados por reformas religiosas. E inclusive isso pode ter dado uma sobrevida ao reino de Judá, porque o reino de Israel, o reino do norte, ele foi para o cativeiro, né, teve a sua invasão aqui muito antes. Porque no reino do norte todos os reis foram reis maus. A Bíblia sempre vai mencionar ali, né, principalmente no livro de Reis, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então todos os reis do norte fizeram o que era mal. Mas no Reino do Sul houve alguns reis que fizeram aquilo que era bom, e houve inclusive então esses que iniciaram algumas reformas, que eu entendo aqui, né, que de certa forma adiaram um pouco esse juízo de Deus. Então você pode citar aqui o rei Asa, né, que fez ali uma reforma parcial, corrigiu alguns desvios ali que até haviam iniciado lá no governo do sábio Salomão, né, sábio mais permissivo Salomão. Depois teve uma grande reforma nos dias de Ezequias, e depois nos dias do rei Josias, que foi talvez a maior das reformas aqui, né? Infelizmente essas reformas religiosas, elas não reformaram o coração do povo, e por isso, ao fim de pouco tempo, as velhas práticas idólatras estavam de volta, e a lei do Senhor voltava a ser esquecida. Então, houve sim alguns períodos aqui, né, de retorno, né, de reforma, mas infelizmente não foram o suficiente para que o cativeiro fosse evitado. No segundo subtópico, você deve reforçar que Deus tem o controle da história em suas mãos. Assim como ele levantou então os babilônios para punir os judeus, ele também já tinha preparado os medo-persas para cumprir aquilo que o próprio Jeremias profetiza aqui nos seus capítulos finais, né, acerca da queda da Babilônia. Então você deve mencionar que o cativeiro judeu ele durou então 70 anos, e a partir dali começou o processo de retorno deles a Israel em algumas levas, né? Assim como também o cativeiro não ocorreu todo de uma vez, né? Foram em 3 levas, agora também o retorno vai acontecer em partes. E aqui você vai lembrar então a classe que além de ter um motivo, que foi a desobediência do povo, também havia um propósito nesse cativeiro, que era a restauração da nação. Então aqui dá para considerar o princípio de que o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que tem por filho, conforme está lá em Hebreus 12:6. O livro de Provérbios 16:4 também menciona que não há nada que Deus faça que não tenha um propósito bem estabelecido.
Então, os propósitos de Deus, eles sempre se cumprem, né? Conforme Jó 42:2, Isaías 43:13. Então, o Senhor, ele não desejou o mal do seu povo com o cativeiro, mas sim o bem. E isso, então, como diz aqui a nossa lição, foi uma demonstração da aplicação da pedagogia divina. Então, o propósito de Deus com o cativeiro para o povo de Israel era a sua restauração. Os profetas foram insuficientes, o povo não quis ouvi-los, então veio o sofrimento. O C.S. Lewis tem uma frase onde ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para fazer com que nós consigamos ouvir a sua voz. Há certas coisas que Deus fala em períodos de bonança que a humanidade não presta atenção. Mas quando vem o sofrimento, então aquilo amplifica a voz divina e aí as pessoas costumam, né, dar mais ouvidos à voz de Deus nesse sentido. É o que acontece aqui então com o cativeiro e o povo de Israel. Último ponto aqui para finalizar o primeiro tópico, Esdras 1-14 e Neemias 8, de 1-18. É importante que você, professor, leia essas passagens em casa, para que você não precise fazer a leitura na sala. E você consiga então dar um resumo, né, e concluir, como diz a lição aqui, que a submissão a Deus e a sua palavra foi o caminho proposto pelo Senhor para a restauração do seu povo. E se a gente for observar ao longo da história, o cativeiro, de certa forma, serviu para extirpar a idolatria do meio do povo. Pelo menos a idolatria aos falsos ídolos, né? Porém, acabou levando eles para um outro extremo aqui, que é o extremo de idolatrar a letra morta da lei. Quando nós olhamos para os dias de Jesus, nós vamos ver que os judeus estavam agora dentro do legalismo, né? Que isso também é uma outra forma, então, errada de se entender a palavra de Deus. Eles estavam cumprindo as regras, levando muito ao pé da letra, mas estavam esquecendo dos princípios por detrás delas. E por isso que Jesus vai ter tantos embates aqui, né, com os fariseus a respeito disso. Então, é uma curiosidade também que pode ser citada aqui no final do terceiro tópico. O nosso segundo tópico vai se basear aqui no exemplo deixado por Adão e Eva. Então eu recomendo a você, professor, que durante a semana tire um tempinho também para ler o capítulo 2, capítulo 3, principalmente do livro de Gênesis, né? Onde você vai ter mais segurança aqui então quando for expor esse tópico. No subtópico primeiro, trata aqui das causas da indiferença às escrituras. De forma resumida, a principal causa apontada aqui é o esfriamento espiritual. O esfriamento esse que é provocado pela nossa própria natureza rebelde. Então, tanto lá no Jardim do Éden, como agora, os seres humanos eles preferem ou preferiram, né, dar ouvido a Satanás. Satanás foi lá, né, através da serpente, e afirmou que era possível então que eles vivessem independente de Deus. Isso fez então com que eles negligenciassem a palavra de Deus e desobedecessem ela, né, de forma assintosa, preferindo seguir então aqui as suas próprias vontades. No Novo Testamento, Mateus 7:21, Jesus vai confirmar isso quando ele diz que é do coração do homem que emanam os maus sentimentos, os pensamentos impuros e as ações pecaminosas. Então, como o próprio comentarista afirma lá no livro de apoio, o pecado fez inimizade entre o homem e Deus, levando não somente a negligenciar, como também a ser indiferente e contrário aos ensinamentos do Senhor. É a herança que nós recebemos de Adão, né, que faz então com que nós venhamos sempre a estar em conflito com aquilo que é a vontade de Deus. Como resultado disso, vem as consequências, né? O segundo subtópico vai tratar aqui, então, das consequências dessa indiferença. E, de acordo com o comentário aqui da lição, essas consequências elas vêm em 3 dimensões. A primeira é a dimensão da relação com Deus. Podemos dizer aqui numa direção vertical, né? Você rompe a sua comunhão com o Criador. Depois, na relação consigo mesmo também vai ser prejudicada. E, por fim, uma direção horizontal aqui, a relação com o próximo. E Adão e Eva ilustram bem isso, porque Gênesis 3:8 mostra que eles tentaram se esconder de Deus quando pecaram. Então, mostrando esse rompimento, né, da relação deles com Deus. Gênesis 3:7 já havia mostrado que eles perceberam que estavam nus. Aquilo que antes não os incomodava, agora passou a incomodar. Então, eles não estavam bem com eles mesmos, né? E por fim, em Gênesis 3:12, vai mostrar aqui a consequência, então, da quebra do relacionamento aqui entre o homem e a mulher. Ele vai culpar a esposa vai culpar a serpente, enfim. Então, a origem de todas essas desavenças, essas dissensões, né, está aqui, então, como consequência do pecado. E aqui, professor, eu sugiro que você deixe o Espírito Santo te conduzir a aplicação desse tópico na realidade aqui dos seus alunos. Então, você pode pensar aqui em exemplos de consequências que são comuns aos jovens aqui no contexto, né, onde você está aí lecionando, e aí você pode traçar esses paralelos aqui com a realidade deles, porque essa, eu diria, né, e é comprovado, a melhor forma de fazer alguém entender um conceito, né, é trazer aquilo para a realidade deles de uma forma que eles entendam. E por fim, no último subtópico aqui, você vai apontar a receita para encontrar o caminho de volta ao Éden,
ao estado de comunhão plena com o Criador. E se você for observar aqui de forma bastante resumida, o que precisa aqui, o único caminho de volta, na verdade, é o da conversão genuína. Principal causa do esfriamento espiritual é o afastamento das escrituras devido ao pecado, né? Devido a essa independência de Deus, essa vontade de querer ficar longe de Deus, que vai levar ao pecado, o pecado vai romper a comunhão com Deus. Quando há o processo de conversão, essa consciência do próprio estado espiritual e o arrependimento sincero, conforme diz a lição, então você tem a comunhão com Deus reatada. Tendo a comunhão com Deus, isso leva ao estado de cura interior. E depois da cura interior, então vem também a cura dos relacionamentos com o próximo. Então veja que todas aquelas consequências da indiferença às escrituras, elas caem por terra e elas vão ser substituídas, elas vão ser curadas, né? Elas vão ser aqui restauradas depois da genuína conversão. A lição, inclusive, cita aqui nesse tópico o contexto pós-exílico, aqui, né, citando Esdras e Neemias, e mostra então aqui que foi através das escrituras que essa restauração se concretizou. A escritura aponta o nosso pecado. A partir da escritura, então, nós tomamos consciência desse estado espiritual e podemos, então, chegar ao arrependimento, chegar à genuína conversão. Por isso, o título desse tópico, né, que você deve reforçar aqui no final: não se pode deixar de ouvir as escrituras, porque são elas que geram a conversão, são elas que nos trazem, então, a salvação. Agora vamos para um tópico aqui muito importante, que ele abre uma discussão aqui que vai ser continuada aqui em lições posteriores, que é o perigo dos falsos ensinos. E a pergunta aqui é a seguinte: como saber se nós estamos ouvindo de fato as verdadeiras escrituras? Como saber se o ensino que nós estamos ouvindo das escrituras é um ensino genuíno ou é um ensino falso? O objetivo aqui é fazer o seu aluno entender que existe um trabalho orquestrado e bem organizado para a difusão de desvios doutrinários, desde o Jardim do Éden, né? Lá a gente vai ver que Satanás, ele atuou com a intenção de perverter aquilo que Deus havia falado, né? A serpente se aproxima de Eva e pergunta: foi assim que Deus disse, né? E aí ela vai tentar mudar aquilo que Deus havia falado. Então, ao longo da história, essa sempre foi uma das ferramentas, né? Uma das formas de Satanás atuar, e continua sendo uma realidade hoje. Então a lição aqui, ela cita que o pai da mentira, né, está por detrás dessa realidade, e através do espírito de engano ele continua a atuar no mundo. E aqui, professor, eu sugiro a você, eu indico um trecho bíblico aqui muito ilustrativo, que é o da tentação de Cristo, que está relatado lá nos evangelhos. Ali a gente vai ver que Satanás vai atacar, né, a Jesus com trechos bíblicos que foram retirados do seu contexto. Então, fazendo aqui uma má exegese, né, uma exegese, Satanás vai tentar fazer com que o Senhor perdesse o foco aqui, né, da sua missão. Então, nesse episódio ali, nesse trecho, a gente vai ver também a receita para combater os falsos ensinos. Cristo venceu fazendo uma correta exegese bíblica daqueles versículos que Satanás estava citando para ele. Então, um trecho bíblico aqui bem interessante de você fazer uma leitura, né, e poder citar aqui como exemplo. Nesse tópico final, o segundo subtópico e o terceiro vão tratar aqui então de identificar e vencer os falsos ensinos. Um ponto importante aqui, você observe que o foco não está em conhecer todos os falsos ensinos, mas sim em conhecer profundamente o ensino correto, usar ele como um padrão, e aí ao você comparar os outros ensinos a esse ensino correto, você vai perceber se eles estão adequados ou não. Uma ilustração que pode ajudar aqui, você pede aí para os seus alunos imaginarem uma divisão policial ali que combate moedas falsas, né? Então existem inúmeros tipos de falsificações e a cada período ali novos tipos são inventados, né, pelos falsificadores aí. Então conhecer todas as falsificações de moedas que existem seria algo talvez impossível, ia demandar muito tempo, mas há um caminho mais curto. Primeiro, você pode trazer o design que criou a moeda verdadeira para que ele mostre então como que é a moeda verdadeira. E se cada um dos agentes então aqui se tornar um especialista na moeda verdadeira, decorando ali os seus detalhes, cada nuance, né, conhecendo ele profundamente, então ele vai facilmente reconhecer uma moeda que não seja a nota verdadeira, né? Uma nota falsa, ela vai ficar fora daquele padrão. Nesse sentido, você pode dialogar aqui, né, essa realidade com a questão dos falsos ensinos. Então você pode apontar aqui o Espírito Santo, né? Ele está disponível a todos nós. Ele é esse design que criou o ensino verdadeiro. E através do dom de discernimento,
que ele disponibiliza a cada um de nós, né, nós podemos então identificar os falsos ensinos. E quando nós nos tornamos especialistas na palavra de Deus, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, a gente consegue facilmente identificar aquele ensino que não bate com a palavra de Deus. Porque às vezes é um detalhe pequeno, é uma pequena nuance, né, que é tirada ali do contexto, como foi no caso da tentação de Cristo, né, utilizando a própria palavra de Deus. Mas se nós formos especialistas na moeda verdadeira, então a gente bate o olho e vê, olha, eu não sei o que essa nota aqui tem de errado, mas eu sei que ela não é a nota verdadeira, ela é uma nota falsa. Inclusive, no subtópico final aqui tem um outro detalhe importante também que o comentarista traz, que é importante destacar aí na sua aula, que a gente pode diferenciar os falsos ensinos observando as pessoas, os mestres que os ensinam. Isso aqui bate com aquilo que Jesus já havia falado, né, em Mateus 7, pelos seus frutos os conhecereis. 1 Timóteo 1 e 4, a gente vê que Paulo enviou Timóteo para Éfeso para combater falsos mestres. Então a gente vai ver que Paulo não gasta muito tempo mostrando quais eram esses falsos ensinos, mas ele passa bastante tempo falando a respeito dos falsos mestres. Então ele aconselha Timóteo aqui, em 1 Timóteo 1, a olhar justamente para os resultados desses ensinos, que eram questões, debates e litigiosidade entre os irmãos ali, né, em vez de edificação na fé. Então, sempre que os resultados forem maus, é óbvio que o ensino que está sendo ministrado é um ensino falso e o mestre que o está ministrando é um falso mestre. E para você finalizar essa aula, eu tenho aqui uma sugestão de dinâmica em grupo, que consiste basicamente aqui numa atividade de análise de dois erros doutrinários aqui. Você pode reproduzir isso aqui no quadro ou já preparar de antemão aqui num papel, imprimir, enfim, né, para você entregar a cada um dos grupos. Se a tua classe for grande, você pode inclusive dividir em mais do que 2 grupos e você entrega então um desses aqui para cada um para a gente ver as ideias ali que vão surgir nos grupos todos. Basicamente esses enunciados aqui são de heresias. O primeiro é o enunciado dos arianos, que é uma heresia lá do primeiro século, onde eles afirmam que Jesus é uma criatura inferior a Deus. Ao pé da letra aqui poderia-se até dizer que Jesus não era Deus, né? Então atacando aqui tanto a cristologia, que nós conhecemos, como também a própria doutrina da Trindade. E o segundo enunciado é um enunciado monofisita, que é uma outra heresia aqui então do monofisismo, que também é lá da antiguidade, que os pais da igreja tiveram que lidar com ela, onde eles vão para um outro extremo, onde eles colocam que Jesus ele era 100% Deus e nada por cento homem, né? Então a natureza humana dele teria sido então aqui absorvida pela natureza divina. Então veja que são 2 enunciados que atentam aqui, que atacam, né, a correta cristologia. Então o que nós entendemos? Que Jesus ele é Deus dentro da Trindade, né? Então ele é um com o Pai, né? Então eles têm aqui a mesma essência. Mas ao mesmo tempo também nós entendemos, principalmente por Filipenses 2:7, né, que diz que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo semelhante aos homens. E nesse sentido ele tinha então uma natureza humana, né, 100% humana, mas não deixou também de ter a sua natureza 100% divina. Então 100% homem, 100% Deus, essa é a noção de cristologia que nós temos por correta. E aqui, professor, você vai então colocar pelo menos 2 princípios básicos aqui para a correta hermenêutica, exegese desses enunciados. O primeiro é a questão da leitura do contexto. Então, no enunciado ariano, ele traz aqui João 14:28, você vai ensinar então que jamais devemos pegar um versículo e interpretar ele isoladamente. Então, você vai sugerir para esse grupo que eles leiam o contexto, né, todo o discurso que Jesus estava tratando aqui no capítulo 14. Então, isso é um conceito importante, né, de não tirar o versículo do seu contexto. E o segundo ponto é que a Bíblia interpreta a si mesma. Então, um versículo que talvez seja um pouco mais difícil de ser entendido, como é o caso de João 14:28, ele tem que ser explicado por outros versículos que sejam mais claros. Então é o princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então você vai recomendar para que eles leiam o Filipenses 2:6, que eu já aqui mencionei, também Hebreus 2:9, é um outro versículo importante aqui para desfazer esse erro dos arianos, e no Evangelho de João tem 2 referências aqui que são importantes. João 10:30, muito conhecido, né, onde Jesus afirma eu e o Pai somos um, e também João 1:1, que diz no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então são algumas referências bíblicas aqui que você pode citar para eles, mas é interessante que você primeiramente deixe que eles próprios, né, pesquisem, procurem, tentem encontrar ali esses versículos, né? Caso eles estejam com dificuldade, então você tenha esses versículos na manga aí para ajudar a eles. Já o segundo grupo aqui então dos monofisitas,
É interessante, então, o Filipenses 2:7, né? Nesse caso aqui, o contexto ele não vai ajudar muito, né? Então, a exegese aqui precisa ser feita utilizando, então, outros versículos, né? Então, o Filipenses 2:7, já mencionado, é um bom ponto de partida. E um outro exemplo também é João 1:14. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Então, são dois versículos aqui importantes para desmontar esse argumento aqui dos monofisitas. Independente do resultado que aconteça, o objetivo dessa atividade aqui é levar eles, então, a entender que os ataques de Satanás, não, dos falsos ensinos, muitas vezes eles vão vir tirando do contexto versículos que estão na Bíblia. Então, nem sempre a palavra de Satanás ela vai vir completamente diabólica, né? Aquela ideia que a gente faz do diabo da cultura, né, com seus chifrinhos, com o garfo, enfim. Então não é assim que ele se apresenta, né? Muitas vezes ele vai se apresentar então como se fosse um ensino verdadeiro, né, como um anjo de luz, né, como é mencionado. Mas que eles precisam então estar imbuídos desse conhecimento bíblico, né, conhecer outras referências, estudar bastante a palavra de Deus para que eles consigam então entender o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado dessas passagens. Um outro objetivo, né, com essa atividade é de despertar eles justamente para essa curiosidade de buscar mais, de aprender mais, de talvez até ir para esse lado da apologética, né? De tentar encontrar argumentos dentro da própria palavra de Deus para combater as heresias, para combater os falsos ensinos. Até porque nós estamos preparando então esta geração para um enfrentamento aí no mundo acadêmico, né? No mercado de trabalho, né? Na sociedade, enfim. Então a gente precisa dar as ferramentas necessárias para que eles consigam, longe do professor da escola dominical, longe do pastor, que eles consigam estar preparados para responder aos ataques, né, contra a nossa fé, para que eles consigam identificar um falso ensino e saber como combatê-lo, né, e enfim, vencê-lo. E aí, professor, você vai concluir a sua aula depois dessa atividade, dessa dinâmica, né, apontando esses objetivos com aquilo que a lição coloca ali. Qual que é a melhor forma de nós vencermos esses falsos ensinos? É pregando o ensino verdadeiro. E aí você convida eles a continuar nessa caminhada, né, pelas outras lições aqui que nós teremos, onde a gente vai continuar então expondo aqui o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E é isso aí, meus queridos. Eu espero que esse conteúdo aqui tenha te abençoado, tenha te ajudado aí a trazer ideias, né, caminhos para onde você vai elaborar aí a sua aula. E caso isso tenha de fato te ajudado, eu peço que você curta esse vídeo, também compartilhe, né, e se inscreva no canal aqui, caso você ainda não seja inscrito. No mais, desejo que Deus abençoe aí a sua aula, abençoe o seu domingo e nos vemos aqui no próximo vídeo.